A imprensa foi atrás de especialistas para refutar o cara. Tá ali, ó. Análise de técnicos e peritos contradiz explicação de Dom Pedro III sobre mensagens do Vorcaro. O gabinete do ministro diz que print do celular do dono do master aparece ligados a contatos de outras pessoas. E aí a imprensa foi olhar aqui a mensagem e aplicar essa explicação dele para aquela mensagem. Conseguiu bloquear, o Paquito teria mandado para Viviane, a mulher dele. Dormiu no sofá. Aí aqui, né, você vê que toda a imprensa se empenhou em refutar o cara. A gente viu ali a Folha, o Estadão, ó, código fonte de programa da PF põe em xeque versão de Dom Pedro III sobre destinatários de Vorcaro, entenda. Programa usado para indexação e análise de dados do celular do dono do master usa a lógica padrão da engenharia para guardar arquivos e critérios de funcionamento são públicos desde 2019. Procurado novamente, o Supremo não comentou. De todas as matérias, a do Estadão foi a mais completa de todas, porque traz vários prints, aí te explica como é que funciona. Na dúvida, você deixou lá o link do GitHub, porque como é um programa de código aberto, você pode ter acesso se você quiser ter na íntegra. Aí tá ali o Globo, ó. Software da PF e peritos contradizem explicação de Dom Pedro III sobre diálogo com Vorcaro. O programa utilizado pela PF organiza arquivos de acordo com código gerado por algoritmo, mas sem relação com destinatários. Falando, cara, não tem nada a ver, e tudo que tiver numa pasta é ligado a um único destinatário. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Não vem com essa explicaçãozinha que não tá colando. CNN também falou sobre isso. Peritos apontam inconsistência em explicação de Dom Pedro III sobre mensagens. Essa matéria aqui da CNN fala com mais de um especialista. Aqui eu peguei só uma das falas dos especialistas que ela disponibiliza. A organização em pastas, após a extração, nem sempre significa que exista uma relação direta entre os arquivos. A identificação do destinatário de uma mensagem normalmente depende de elementos mais robustos, como registros da própria conversa, metadados do arquivo ou dados extraídos do banco do aplicativo de mensagens. Aí, Polícia Federal aprendeu mais texto do Paquito. Aqui era pra ficar até depois. Aí que tá aqui, né? Aqui que tá o grande ponto. Eu tô achando aqui maravilhoso. Eu duvido, mas eu apostaria dinheiro que na hora que ele deu essa explicação das pastas, ele tivesse pensado assim, cara, vamos falar que aí é outro contato. Eu duvido que ele parou pra se perguntar qual contato será que vai no sorteio lá, né, do telefone do Paquito. Ele tinha... Cara, pensa aí, gente. No meio de uma lista telefônica gigantesca. Quantos contatos? Sei lá. 600 contatos? 1000 contatos? Normal, às vezes, a pessoa tem 1000 contatos, né? Porque aí bota, sei lá, telefone de empresa, dentista, médico, vai botando, vai salvando assim, ao longo da vida, né? Os celulares hoje em dia vai agrupando tudo. Entra lá uns 1000 contatos. Aí, a providência divina, aqui é a mão de Deus. Ninguém me diga que não é. No meio desses 1000 contatos, o cara traz a explicação que a bomba explode no colo da mulher. Rapaz, velho, mas que bicho é esse, bicho? Aí, falou, bom, né? Vamos checar então com ela. Porque, segundo a explicação de Dom Pedro III, quem falou com o Paquito foi a senhora Viviane. Aí tá ali, ó. Mulher de Dom Pedro III nega ter recebido mensagem do Paquito e enfraquece o argumento do próprio marido. Maravilha. Isso aqui. Fala a verdade. Fala a verdade. Se coloca na frente da TV. Se tu estiver assistindo pelo celular. A TV já tá na TV. Aí imagina, se tu estivesse assistindo um filme, Hollywood, Netflix, um filme sobre a história política, né, que tá acontecendo, né, tem um juiz no meio da confusão, aí ele traz uma explicação e a explicação dele na lista de contatos cai na esposa. Tu ia falar o quê? Pô, peraí, né, velho? Só podia ser coisa de filme. Só podia ser... Brasil. O roteirista do Brasil supera tudo. A advogada Viviane negou neste sábado ter recebido a mensagem que o dono do master pergunta alguma novidade, conseguiu ter notícia bloquear. Com isso, ela enfraquece a versão do próprio marido, segundo quem os prints dos textos enviados pelo banqueiro a seus interlocutores foram armazenados em pastas junto com os contatos das pessoas que o receberam e depois entregues à CPI do INSS. Ela falou, não, essa mensagem não é minha não. Não é minha não, viu? Não é minha não. Oxe, sai de perto de mim, rapaz, nem te conheço, seu careca. Rapaz, dormiu no sofá. Aí... Bom, já que não foi ela e estão falando que foi o senhor, você deveria se explicar, meu irmão. Mensagens vazadas do Paquito pressionam o Supremo, dizem especialistas. E o bacana da situação atual é que a imprensa ela pode escolher, né? Os especialistas que quiserem. E tem aquele padrão. Quando é para atacar o bolsonarismo, a imprensa vai atrás da turma do Prerrogativas, sei lá, pessoas ligadas aos Soros, pessoas ligadas à cartinha da democracia. Já quando realmente querem colocar em prática algumas coisas ou criticar o Supremo, aí conversa com ele, Walter Mairovich, Marcelo Crespo, Roberto Liviano, não falta especialista. Estamos num momento que todos os especialistas que a imprensa vai atrás, todos são críticos ao Supremo. Maravilhoso.
De fato, numa empresa, no setor privado, dentro dessas regras contemporâneas de compliance, é o que se recomendaria. Mas aqui também nós estamos falando da mais alta Corte Judiciária da República, explicou o professor ao ser questionado sobre a possibilidade de afastamento de Dom Pedro III durante as investigações. Não, se fosse a empresa, as regras modernas, ele seria afastado até as investigações acabarem. O especialista ressaltou que o caso apresenta a contraposição de alegações. De um lado, provas extraídas das conversações do Paquito com outras, mencionando a autoridade da República, e do outro, a nota do ministro, atestando que, de acordo com ele, as alegações são impertinentes. Eu só entendi que você veio em inglês, né? According to Dom Pedro III. Tudo em português, só tem uma palavra em inglês. Mas você vê, né? Contraposição de alegações. De um lado tem provas, do outro tem a nota dele. De que lado você fica? Das provas ou do Dom Pedro? Eu fico do Dom Pedro, né? Eu sou um democrata. E as provas de um lado. Aí do outro tem a nota dele. Aí tu escolhe. E a nota dele cai no colo da mulher, que a mulher falou que não é dela. Já o cientista político Leonardo Barreto, sócio da consultoria Think Policy, avaliou que a crise envolvendo Dom Pedro III é mais grave que a que atingiu o Toffoli. Segundo Barreto, a situação de Dom Pedro III representa uma crise institucional maior, porque, enquanto no caso de Toffoli tratava-se de relações comerciais envolvendo empreendimentos, bens privados, no contexto atual existe um contrato em que a pessoa que é titulada ao contrato não prova os serviços prestados até agora e há uma suspeita de que esses serviços, na verdade, eles são desempenhados pelo ministro. Barreto classificou a situação como pavorosa e levantou preocupações institucionais mais amplas. Isso traz a situação que, para mim, é pavorosa de pensar que se há esse contrato, pode haver outros ministros podem estar tocando. Isso é um procedimento comum? Talvez possa ter, né? E o Paquito, que é um banco desse tamanho, tinha todo esse poder. Imagina outros bancos. Imagina campeões nacionais. Potencial divisor de águas. Para Sampaio, as operações envolvendo o Banco Master podem representar um marco histórico para o país. Essas operações como Place Zero e outras decorrentes envolvendo o Banco Master podem ser o divisor de águas, representar alguma coisa muito mais grave e de muito maior repercussão do que representou 10, 12 anos atrás a Operação Lava Jato. Sampaio enfatizou a necessidade de uma investigação profunda, sem interferências, tá pedindo demais. É preciso fazer o que Mendonça tem feito na regência da supervisão das investigações. O que vem a ser? Deixar a Polícia Federal trabalhar com toda a liberdade, com toda a envergadura, com toda a profundidade. Para Barreto, o caso levanta questões que vão além do noticiário factual sobre a culpabilidade individual e controle que existe e segurança que nós temos que hoje ministros da Suprema Corte, do STJ ou de outros tribunais não militam privadamente para clientes utilizando o Estado como se fosse o patrimônio. Qual a garantia? A garantia sou eu, como diria o Barroso. A garantia é o Barroso, né? Essa é a garantia que tem. É confiar, ter fé na vida. Porque sem fé a gente não é ninguém, né? Então tem que ter fé. Como brasileiro tem que ter fé, né? Sempre em Deus, no Supremo, acima de tudo. Barreto também expressou... Até a questão, né? A gente já está em 2026. Falam tanto do Supremo, o Supremo é isso, o Supremo é aquilo outro. Estamos em 2026 e Alexandre de Moraes ainda não ordenou a alteração da Bíblia para modificar o primeiro mandamento para falar, ó, ame o Supremo acima de tudo. Acima até mesmo de Deus. Se o Supremo fosse autoritário mesmo, já tinha feito isso. Então, assim, né? Pelo amor de Deus, vocês criticam demais. Barreto também expressou dúvidas sobre a natureza institucional do Supremo em meio à crise. Se não existe instituição acima dos ministros, a gente tem que se perguntar se existe instituição. Então o Supremo é uma ficção, apenas um lugar onde a gente tem 11 detentores de poder absoluto que vão pra lá fazer negócio. Tá errado. Não são 11, são 10. Burro. São apenas 10, não sabe contar. Tanto que a gente tá até agora esperando o Messias. Fake news. Tá vendo? Você vai acreditar no especialista que não sabe que só tem 10 no Supremo? Messias não foi aprovado ainda. Barreto concluiu afirmando que esta é uma questão que a sociedade brasileira precisa responder, destacando a gravidade do tema para o funcionamento das instituições democráticas do país. Dá o poder pro bolsonarista decidir. Responder. Pega o bolsonarista na rua e pergunta, ô bolsonarista, tu quer resolver isso daí como? A sociedade. Tá bom. Tá bom. Aí a Folha de São Paulo já tinha escrito um editorial, até mesmo antes da mulher de desmentir o cara. Dom Pedro III precisa dar explicações. Todos os maiores jornais do país, em nome da empresa, né? Escreveram textos bem críticos. O da Folha foi acho que o melhorzinho de todos. Enfim, né, ele precisa dar explicações. A situação de Dom Pedro III se agravou dramaticamente. Tem algumas coisas antes, matéria falando, ele começa falando que a relação começa a ficar ruim, quando o contrato é 130 milhões, o tempo todo ficam falando desse contrato, né? Contrato apócrifo. E aí, a coisa ficou pior, depois aí que a Globo trouxe essa troca de mensagens, no dia que o Paquito foi preso.
O ministro negou ter recebido as mensagens, que classificou como ilação mentirosa, no sentido novamente de atacar o Supremo Tribunal Federal. Fora o surrado recurso de atribuir questionamentos às conspirações antidemocráticas, a declaração está longe de esclarecer o tema. O jornal informa ter checado o número de seu celular no material apreendido pela PF e o procedimento inusual de resposta gera suspeita. Em outros diálogos privados, Vorcaro menciona o que parecem ter sido encontros pessoais com Alexandre de Moraes. Por mais que nada exista de comprovado até agora quanto magistrado, o contrato multimilionário de sua mulher e o surgimento de seu nome na investigação do escândalo impõem providências mais drásticas e explicações mais cristalinas. Do contrário, a credibilidade de todo o Supremo estará em xeque. É mesmo, toda a corte, ninguém presta mais. Esse processo de bolsonarização da imprensa tá bonito. Não menos porque há outro ministro envolvido até o pescoço no caso, quem? Toffoli. E só a muito custo deixou a relatoria do inquérito, só no mês passado, né, quando vieram à tona evidências de transações entre a empresa Maridit, do qual é um dos sócios, e um fundo de investimentos ligado a Vorcaro. Vocês já decoraram isso, né? É chato e repetitivo, mas pensa o seguinte, né? Por padrão da imprensa, tem algumas regras. Por exemplo, toda vez que uma matéria utilizar de uma sigla, por mais que as pessoas conheçam essa sigla, a matéria vai escrever entre parênteses o que ela significa. Então, por exemplo, fulano de tal do STF, coloca Supremo Tribunal Federal, e vai repetir isso nas próximas vezes só STF sem mais o parêntese. Eu tô falando isso porque toda vez que a imprensa for falando desse caso, aí sempre vai relembrar, porque tem sempre aquele, sei lá, leitor boca aberta que não sabia que o Toffoli era sócio, que o Toffoli tinha assumido que foi sócio, que a Maridit teve lá confusão, vendeu lá umas participações lá, que comprou foi o Zettel, 35 milhões. Então vão ficar repetindo isso todo santo dia, porque nunca se sabe quem é que tá lendo, né, as matérias, as notas. Aí traz muita informação que vocês já estão cansados de ouvir. Em manobra de corporativismo vexatório, os colegas de toga inventaram um meio para que Toffoli deixasse o comando do inquérito sem se declarar impedido. Dias depois, Gilmar Mendes assinou mais uma pirueta jurídica para suspender a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático da Maridit. Toffoli não tem isenção para julgar a prisão do Paquito. De Dom Pedro III, esperam-se explicações detalhadas sobre seus contatos e relações, inclusive familiares, com o ex-banqueiro, como se o contrato milionário com sua família já não fosse o suficiente para seu impedimento de atuar no caso. Negativas brevíssimas e lacônicas, como as que tem divulgado, não satisfarão o direito dos brasileiros de esclarecer as dúvidas sobre um dos juízes da corte mais elevada. Dissipa-se a cada dia a tolerância da sociedade com as não poucas mostras de autoproteção, soberba e abuso de poder. Abuso de poder acho que é coisa de impeachment, né?